Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a unir esses quadradinhos incríveis que nós fizemos na aula passada. Quem não viu ainda o vídeo do passo a passo desse square, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link na descrição do vídeo. Ou quem não achar o link na descrição, pode deixar nos comentários que eu coloco o link lá para vocês também. Esse quadradinho é bem fácil de fazer, nós podemos fazer eles de várias cores, tá? Podemos fazer todo colorido, né? Podemos usar aí a cor do gosto de cada um. E agora nós vamos aprender a unir eles, né? Da forma que eu faço, tá bom? Tem várias formas, né, que nós podemos unir as peças. Eu costumo fazer dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos pegar o fio que nós fizemos as últimas carreiras, vamos fazer um nó, ou seja, uma corrente que fique bem apertada, dessa forma. E para unir, nós vamos sempre deixar na mesma posição aqui o square, tá? E vamos colocar um de frente para o outro, deixando os dois lados aqui virados para o avesso. Agora, nós vamos unir eles da seguinte forma. Eu vou deixar o coração aqui para cima, porque eu coloquei esse enfeite. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês quiserem, ou quem quiser deixar sem enfeite, também pode, não tem problema, tá bom? Então, nessa parte aqui dos pontos altos, é que nós vamos fazer os pontos de união. Aqui nos cantos, nós temos um leque com 2 pontos altos separados por 2 correntes, mais 2 pontos altos, tá? Então, em cada lado, como os lados são iguais, nós vamos sempre trabalhar da mesma forma. Então, tudo que eu fizer desse lado aqui, depois nós vamos repetir desse outro lado também, conforme a quantidade de quadradinhos que vocês tiverem para unir. Para unir esses quadradinhos, então, eu vou pegar aqui apenas essa argolinha que está aqui do lado de fora desse primeiro ponto, tá? Então, aqui nós temos essa argolinha e essa outra. Nós vamos trabalhar apenas com essa que está aqui fora. Da mesma forma, nós vamos fazer com o ponto que está do outro lado. Nós vamos também trabalhar com essa argolinha que está aqui fora. Essa outra nós vamos deixar sem trabalhar. Então, peguei aqui a primeira argolinha desse primeiro ponto. Vamos colocar a agulha pegando a argolinha lá do outro lado, tá? Desse primeiro ponto também. E aqui nós vamos ajustar o nosso fio para nós fazermos aqui um ponto baixíssimo. Vamos pegar o segundo ponto, apenas aqui a argolinha que está para fora. Vamos lá do outro lado e vamos pegar a argolinha do segundo ponto. E aqui vamos puxar a laçada, fazendo ponto baixíssimo. Vamos agora nesse próximo ponto que nós temos aqui. Vamos pegar o próximo ponto do outro lado. E aqui nós puxamos fazendo ponto baixíssimo, tá? Depois nós podemos já aproveitar e cortar esse fio lá para trás. Agora, nós vamos continuar da mesma forma. Pegando aqui apenas essa argolinha de fora, vamos pegar a outra lá do outro ponto, e aqui trabalhamos ponto baixíssimo.
eu vou apenas pegando essa argolinha aqui para não deixar a nossa costura aqui muito grossa, sabe? Senão vai acabar aparecendo muito no nosso trabalho. Quando nós pegamos apenas um fio de cada lado, a costura vai ficando mais fina. Vocês podem também fazer essa costura com uma agulha de tapeçaria, tá? Podem colocar o fio na agulha e ir passando aqui por entre os pontos da mesma forma que nós estamos fazendo com a agulha do crochê. Eu estou fazendo assim porque é a forma mais fácil, né? Todos têm a agulha do crochê, né? Que foi a mesma agulha que nós usamos para trabalhar. Então, fica mais fácil aqui a demonstração. Tem algumas pessoas que não têm agulha de tapeçaria, né? E aí dificultaria para algumas pessoas. Então, para ficar mais fácil, nós vamos aqui adaptando da forma que ficar melhor para cada um. Se vocês tiverem outras maneiras também de fazer essa finalização, vocês podem fazer como vocês preferirem. Como eu disse no início do vídeo, essa é a forma que eu costumo fazer, tá? Que eu prefiro fazer. Mas vocês podem trabalhar aí da forma que vocês preferirem. Chegando aqui no final, nós vamos pegar o último ponto que nós temos aqui. E fechamos dessa forma. Essas duas argolinhas aqui, eu não vou costurar agora, tá? Quem quiser costurar uma das argolinhas aqui, tá? De cada lado, também pode, tá? Eu vou apenas fazer aqui uma corrente. Podemos cortar esse fio agora. Depois de cortar, então, esse fio, vamos apertar bem aqui. Nós podemos trazer ele aqui por entre os pontos, escondendo essa parte para não ficar ali aparecendo. E assim nós podemos ir passando esse fio por entre os pontos e depois cortamos o excesso. Da mesma forma, nós fazemos aqui do outro lado. Então, dessa forma aqui, ficou a nossa costura. Olhem que bacana que fica, né? Nem dá para perceber aqui onde está a costura. Nós podemos costurar também uma correntinha de cada lado aqui, tá? Essa outra correntinha nós podemos costurar quando nós fizermos a costura desse outro quadradinho aqui. Da mesma forma, fazemos desse outro lado. Temos a mesma quantidade de pontos em cada lado aqui da nossa peça, então nós sempre vamos repetir essa costura aqui, aqui, e depois no meio das outras duas peças também da mesma forma, ficando assim, então, né, o desenho do nosso trabalho fica muito bonito. Nós podemos fazer quantos quadradinhos nós desejarmos para formar aí a peça, né, que nós tivermos vontade de fazer. Podemos usar várias cores e podemos enfeitar também da forma que nós desejarmos ou deixar sem nada aqui em cima, que também vai ficar muito bonito. Ou colar uma pérola, costurar uma pérola, fica incrível também. Dessa forma que nós fizemos aqui, unindo um ponto apenas, né, de cada lado, nós deixamos esse relevo aqui na frente da nossa peça, que é o relevo dessa última carreira que nós fizemos, né? Então, a costura fica bem invisível, né? Nós quase não conseguimos visualizar ela, fica bem bacana. E como eu disse para vocês, podemos fazer a quantidade de quadradinhos que nós quisermos, né?
dependendo aí da peça que nós formos fazer. Podemos fazer tapetes, podemos fazer colchas de cama, toalhas de mesa, capas de almofada, enfim, trilhos de mesa também, né? Podemos usar a criatividade e fazer muitas peças bonitas dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixem também o like de vocês e deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!